estamos de volta. A gente continua falando sobre a arte de falar em público, importante não somente em palestras, mas em qualquer tipo de apresentação, reuniões, aulas e até para vender um produto. Nesse bloco, vamos conversar sobre o sucesso em apresentações de impacto e dar dicas para uma boa performance. Cris, dependendo do que você for fazer, é uma reunião, é uma palestra ou é simplesmente uma explanação de um produto para um vendedor? A preparação é a mesma? Na verdade, a gente tem 4 passos para chegar na parte final de performance do apresentador. Então, o primeiro deles é o diagnóstico. Então, a gente tem que preparar, avaliar essa audiência. Então, isso é muito importante, porque é nesse diagnóstico onde a gente vai conhecer essa audiência, a gente vai buscar mais informações sobre o que a gente vai poder falar e a gente vai organizar isso numa linha lógica. Então, quais são os pontos importantes nesse momento do diagnóstico? A gente pode fazer isso através de um briefing ou através de um checklist. Então, você vai fazer e vai anotar quais pontos. Quem é essa audiência? O que ele espera? Né? Qual que é o nível de conhecimento que eles têm? O que eles sabem, o que eles não sabem? O que é interessante saber? Né? O que mais que é importante saber nesse momento, antes de passar para a próxima etapa? É muito importante a gente saber também o local onde vai ser. Né? Então, se é uma apresentação, a gente vai estar num local mais aberto, com mais pessoas. Se é uma reunião com um cliente só, a gente vai estar no tete-a-tete, é muito menor a audiência, é muito diferente a minha performance. Então, isso muda a maneira de expressar. E um ponto importante, muito importante nesse diagnóstico é definir o objetivo. Porque eu posso ter o objetivo de esclarecer, de motivar, mas eu posso ter o objetivo de querer convencer, de vender um produto. Então, a maneira como você vai estruturar o seu conteúdo e como você vai apresentar isso vai ser muito diferente. Tá? Isso vale para uma apresentação em sala de aula também? Seja aí de uma dissertação de mestrado ou mesmo de um trabalho de conclusão de curso? Sem dúvida, sem dúvidas. É claro que ali a gente já tem uma audiência formatada, né? Que é, no caso, a gente tem a banca examinadora. Você está sendo julgado, Você está sendo julgado. E toda essa pressão. Mas a gente tem que pensar, por exemplo, quais são os pontos relevantes? Isso também entra dentro do diagnóstico. O que eu sei disso? O que eu ainda não sei? Porque se eu não sei, eu vou ter que buscar saber. Né? Então, dentro desse diagnóstico é onde a gente faz essa análise global. Depois que você tem todos esses dados e você já conecta os dados com o outro, a gente passa para a parte do roteiro. E no roteiro é onde a gente vai colocar o passo a passo, o início, o meio e o fim da sua apresentação. Isso vale, inclusive, para reunião de vendas, para reunião de negócios, para poder apresentar alguma coisa para algum investidor, uma apresentação comercial. Né? Então, vale para tudo mesmo. Ou até mesmo para uma apresentação que a gente chama de apresentação elevador. Né? Então, você encontrou uma pessoa muito importante e você quer passar um conteúdo para ela. Rápido, na hora ali. Então, tem que ter um início, meio e fim. Né? E você tem que estar treinada para isso já? Tem que estar preparada, né? Porque as situações podem acontecer. Então, nessa parte do roteiro, e muitas pessoas pulam essas duas partes que eu falei, o diagnóstico e o roteiro, já vão direto para a criação do material que vai ser entregue, ou de um slide. Ou a gente tem muitos recursos, né? A gente usa muito PowerPoint, mas a gente tem o Prezi, a gente tem outros recursos, tipo o Keynote, mas o slide é o mais usado hoje. Mas antes do slide é muito importante o roteiro. Uma pessoa que não tem roteiro e vai para uma apresentação, é como se fosse um diretor de cinema que vai fazer a gravação sem script. Então, vou falar o quê? Né? Vou improvisar? É claro que a gente prioriza, a gente trabalha improvisos. Né? Eu trabalho com algumas técnicas de improvisação para essas situações. Encontrou uma pessoa importante, você precisa se expor com clareza, com convicção. Mas, para essas outras situações, é muito importante o seu roteiro estar preparado para que essa apresentação seja impactante. No início de uma apresentação, é um momento de maior dificuldade, né? É onde você precisa realmente despertar a atenção da audiência, despertar a atenção das pessoas. É ali que elas decidem, a audiência vai decidir, continua com você ou ela
não continua com você, ela já perdeu a atenção completamente. Então, e é nesse momento que a gente fala que é o momento do caos. É um caos porque a audiência tem uma expectativa e o falante tem a ansiedade, tem a insegurança. A parte mais difícil. É a parte mais difícil. Venceu a primeira etapa, a gente vai para o desenvolvimento da sua apresentação. Sendo que nessa primeira etapa a gente tem que usar muitas técnicas de quebra-gelo, de técnicas mesmo para que a pessoa consiga engajar a audiência. Contar uma história. Contar uma história, você pode fazer perguntas, usar imagens, às vezes algum videozinho. Então tem várias, a gente pode usar várias maneiras. Inclusive a gente pode trazer problema, solução. Quando a gente fala em vendas, sempre a gente tem o cliente, ele tem uma dor, ele tem uma dificuldade, uma necessidade. Se a gente pega essa dor dele e a gente, que é um problema, no meio da nossa apresentação a gente traz a solução. E a solução, provavelmente, a pessoa que está expondo é quem vai trazer a solução. No desenvolvimento, que é essa segunda parte, é a maior parte de uma apresentação. E ali a pessoa vai argumentar, ela vai trazer embasamento teórico para aquilo que ela levantou lá atrás, para as dificuldades, para a historinha que ela contou, para o objetivo daquela palestra, daquela apresentação. E aí, ali ela pode usar vários recursos. Ela pode usar cases de sucesso, exemplos, algumas analogias, metáforas. Então, tem vários recursos que podem ser usados para engajar a audiência, né? Então, assim, tem aquela história de missão, visão e valores. Às vezes, a gente vê em algumas apresentações. Sim. Claro que dentro de uma empresa, se é uma apresentação que é para a empresa, é muito importante a empresa passar para os seus colaboradores isso. Mas para uma apresentação comercial, isso está falando da empresa, não está falando da necessidade daquela audiência. E aí não é uma apresentação eficaz. E esses erros ainda acontecem muito, né? Ainda acontecem muito, com muita frequência. E tem vários outros erros também. E isso acontece por quê? Porque o roteiro não foi bem estruturado e não foi bem pensado. E como não perder a espontaneidade seguindo um roteiro? Porque essa espontaneidade conquista a empatia, né, de muita gente. E aí a espontaneidade vem a partir das outras etapas, né? Porque aí no roteiro a gente passa para a parte de criação do design. E esse design, na verdade, vai facilitar o entendimento e a compreensão das pessoas. Então vamos pôr o uso de slides mesmo, né? Pode até ser um quadro onde a pessoa escreve, mas vamos pensar no slide. Então, a gente sabe que 90% das informações processadas no nosso cérebro são vindas pela visão. E que o nosso cérebro processa 60 mil vezes mais rápido as informações visuais, imagens, do que texto. Então, quando você coloca texto numa apresentação, isso não é nada eficaz. E tem gente que ainda lê o texto do slide durante a apresentação, né? Isso Exatamente. Perde sentido. Perde completamente, porque alguém está a mais, não é? Porque você tem a audiência que sabe ler e um apresentador que está lendo. Então, ou não deveria ter o slide, ou não precisaria do apresentador. Você manda o material por Esse slide e-mail. deve ter o quê, então? Ilustrações, ganchos, figuras? Ilustrações, ganchos, como a gente falou anteriormente do processo de preparação e organização, não ter um texto para o próprio apresentador falar. Se ele tiver ganchos nesse slide, a pessoa já vai facilmente detectar qual que é a mensagem principal. Tópicos, no caso. Tópicos, mas é claro que às vezes dentro de empresas a gente precisa de gráficos, que vai mostrar evoluções. O que a gente fala de design para gráficos, o que é necessário? Que a pessoa divida esses gráficos em vários slides, porque se você coloca vários gráficos, isso se torna confuso. Fica chato, né? Fica chato e a pessoa não consegue compreender. O uso de animações e os gráficos, as pessoas têm que bater o olho e entender. Porque se ela não compreender de cara, ela já perde o interesse no que o apresentador está falando. E aí o objetivo daquele slide, ele perde a função. E aquela sensação que é muito comum nas empresas, eu não gostaria de estar aqui, né? E tem apresentador que ainda fala, eu sei que vocês não gostariam de estar aqui. Outro erro, né, Cris? É um grande erro, né? Eu acho que... Você já parte do princípio que está sendo chato o que você está falando. Verdade. Né? Como virar essa chave? Não, então, assim, aí é a questão de você realmente se preparar para tornar aquele momento interessante. Tornar aquele momento interessante, porque você não tem que justificar
que não está sendo interessante, já torna interessante desde o início. Então, o roteiro, ele não deixa a pessoa, igual você perguntou anteriormente, não deixa a pessoa formatada. Não é um texto, é só simplesmente organizar as ideias. É um aliado, né? É um alinhado. Depois que a gente faz o design, a gente vai para a preparação da performance, que é a quarta etapa desse processo. E aí, na preparação da performance, é onde a gente vai trabalhar isso. Como ser você, porque é muito comum as pessoas quererem ser outro apresentador. Não, como é você, com suas características, falando esse conteúdo. E aí, a gente prepara a pessoa para isso. Né? E aí a linguagem verbal, a voz, tudo isso entra em jogo. Verbal, a voz, os gestos, a postura. A roupa. Tudo isso influencia. Alguns recursos de fala, por exemplo, uso de ênfases. O que é ênfase? É o grifo da fala. Então, é como se eu estivesse grifando várias palavras enquanto eu estou falando. E isso se torna muito importante para quem ouve, porque ela já detecta o que é importante. Né? As pausas também? As pausas são fundamentais e elas são importantes para quem fala e para quem ouve. Para quem ouve, porque gera compreensão e gera expectativa para o que vem a seguir, então as pessoas ficam interessadas. E para quem fala, é importantíssimo para aliviar a tensão, respiração, né? Fundamental, e para evitar vícios de linguagem. Então, o uso dos Isso. Então, tem muito a ver com a falta do uso da pausa. Não tem problema fazer pausa? Não tem problema. A pausa de até 2 segundos, É necessário. eu vou começar a fazer aqui agora, ela não é uma pausa que atrapalha. Tá vendo? É claro que se eu passar um pouco mais que isso, ela vai se tornar cansativa e a minha fala vai ficar muito lenta. Mas de até 2 segundos... Para quem fala, é a sensação a percepção é diferente. A sensação é de que está passando 5 segundos. Mas para quem ouve, não. Então, ela deve ser treinada, essa pausa. Olha só. E a Luli, além de artista, cantora e compositora, é também assessora de comunicação, né, Luli? Isso, exatamente. Já passou por esse tipo aí de experiência de ter que apresentar uma ideia em público ou preparar um cliente? Conta pra gente. Sim, eu preparo muito cliente, geralmente é esse o trabalho que eu faço especificamente. O cliente chega... Eu trabalho mais na área da música, né? Então, são artistas dessa área que geralmente têm a vida meio caótica. E aí eu gosto de organizar, assim, porque pensa muito no conteúdo, né? Na composição, no tocar e tal, no desinibir, mas às vezes não pensa na apresentação de como que vai... vender um show, como que vai sair num jornal. E às vezes contar as histórias durante o show também, né? O público gosta disso. Nossa, isso também é bom e ruim, né? Porque tem gente que fala demais e às vezes é um artista que ainda não é conhecido e a pessoa está querendo conhecer a música dessa pessoa e a pessoa não para de falar também. Por mais que seja assuntos interessantes e tal, tem muitas medida, vezes né? Perde o objetivo da coisa, que foi o que a Cris falou. E numa apresentação para um produtor ou para um jornalista, que são objetivos diferentes, eu também tento induzir o artista a entender que ele pode vender o peixe. Que, por exemplo, uma coisa é você abordar um jornalista para lançar o seu disco, para publicar sobre o seu disco. Ali é bom você ter um texto mais comprido, que conte histórias, que provoque histórias para o jornalista explorar, né? Quando você vai para um produtor, aí já é legal mais trazer os seus feitos, aonde você apresentou, os festivais legais que você já tocou, que é para ele, olha, já tocou em vários festivais, então é legal trazer para cá também. Então, tudo depende do objetivo, mas tem que ser uma análise fria, uma análise muito cuidadosa, que eu acho que tem que ter, do mesmo jeito que você cuida para o seu som ser bonito, você tem que cuidar para que chegue legal, antes da pessoa ouvir, às vezes, né? Porque às vezes a pessoa decide se vai ouvir ou não, dependendo da apresentação que você entrega, né? A primeira música, talvez, aí seja essa primeira parte da apresentação que a Cris falou, né? Sim. Que vai cativar ou não a plateia. Se for num show, com certeza. Escolher muito... É igual o primeiro vestido de um desfile, né? Que dá o tom. Então, a primeira tem que pensar, tem que ser uma que toque bem e tal, né? Não pode ser qualquer... Improviso, nesse caso, é muito complicado, né? Não pode ser assim, sem cuidado, né?
E para a gente pensamento. encerrar, como você está falando aí em improviso, como lidar com as perguntas que podem aparecer durante qualquer apresentação? É interessante a palavra rapport. Rapport é acompanhar para conduzir. De certa maneira, acompanhar a pergunta e nunca responder imediatamente. A gente poderia dizer assim, amortecer a pergunta. Interessante a sua pergunta. Enquanto você está falando interessante a sua pergunta, você está tendo tempo para pensar. Então, não responder imediatamente. Você tem que se dar um tempo para você refletir. Enquanto você vai falando, gostei da sua pergunta, vou procurar para esclarecer sobre esse assunto, aí você está desenvolvendo a sua resposta. E a gente não tem que ser obrigada a ter resposta para tudo, né, Cris? Não, sem dúvida. Né? A gente pode mostrar nossa vulnerabilidade, que todos nós temos, e eu acho que a gente é capaz disso. Isso é importante. Mesmo durante uma apresentação, né? Isso faz é parte. muito importante. Inclusive, em apresentações, hoje a gente fala muito, porque pensava-se anteriormente que a gente tinha que destacar somente os nossos pontos fortes. E às vezes você destacar um ponto fraco seu e como que você fez para superar aquilo, passa muito mais credibilidade e empatia. A pessoa se identifica com você, né? Quem está te assistindo. Você sai daquele lugar ali de super-herói e entra no gente como a gente, né? Sim, exatamente. Humaniza. E o storytelling faz isso muito bem. Muito bem. Ô, gente, para encerrar, você queria deixar o contato aí, Márcio, para o curso que você vai dar, como fazer palestra, quem gostou, quem ficou interessado, quer se preparar e até, quem sabe, começar nessa atividade, sempre em tempo. E isso é um curso, na verdade, um workshop, como fazer uma palestra e um curso de oratória profissional. É no IEC PUC Minas, aqui na Praça da Liberdade. É um curso muito interessante, muito prático. Começa no dia 18 de outubro. É 3319-4444. Ou entrar no site também Entrar no site do IEC, isso. E é só para reforçar que a oratória, às vezes, parece assim, ser uma palavra muito pesada. Nós temos que ver a oratória como uma extensão das relações humanas. E isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo palestras. Então, quando você estiver conversando com a sua namorada, com seus amigos, pense que você está fazendo uma palestra. Oratória é a maneira de você se expressar, se abrir e principalmente de participar do mundo, de mostrar quem eu sou essa pessoa, eu tenho essa ideia, eu tenho esse valor. Então, oratória é uma extensão para relações humanas saudáveis. Vamos tirar o peso da palavra, Isso. né? E Cris, quem gostou também, quer se preparar aí para fazer uma apresentação de impacto? É só te procurar, você faz um curso, você faz um coach, como é que você trabalha? Hoje eu trabalho com cursos também, mas não tenho nenhum que está aberto, mas eu trabalho com coaching voltado para essa parte de performance. E também com todos esses outros conteúdos que nós falamos, né? De criar esse roteiro, de organizar isso. Então, a pessoa que realmente precisa trabalhar isso. E esse coaching muitas vezes também está voltado para relacionamentos interpessoais. Lembrando que a comunicação, às vezes, pode ser agressiva ou passiva e a gente precisa de uma comunicação assertiva. Nos dias de hoje, cada vez mais. Excelente. Obrigadíssima pela presença, Márcio também. Então, é um prazer, uma alegria muito grande participar aqui com vocês. A alegria é nossa. No próximo bloco, a gente bate um papo com a Luísa Gontijo, a Luli, que promove o seu primeiro trabalho. E para a gente já ir sentindo gostinho, vamos encerrar esse bloco com mais uma música, Luli? Vamos. A gente volta já já. Nunca mais olhei pra você da mesma forma. Pedi perdão sem que tivesse culpa. Caí no chão sem ter feito nada. Por não ter feito nada. Você não fez nada.
Pedi perdão sem que tivesse culpa.